O tema que eu quero tratar esta noite é a perseverança, a direção e o poder da fé. Marcos capítulo 5, os versos de 25 a 34, diz assim, palavra do Senhor. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer às mãos de vários médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar. Antes, pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste. Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Verso 32, ele porém olhava ao redor para ver quem fizera isso. Então a mulher, atemorizada e tremendo cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Verso 34, e ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Amém? Curva sua cabeça. Pai da glória, neste momento nós oramos ao Senhor, pedindo mais uma vez a sabedoria dos céus, para que esta sabedoria, Senhor amado, me permita falar sobre as grandezas da sua palavra. Que o teu Espírito Santo neste momento possa usar, Senhor amado, a minha voz e todo o meu ser como uma ferramenta nas tuas mãos, para transmitir conhecimento, para transmitir a verdade, e que essa verdade possa tocar o coração do teu povo e ajudá-los, ó Deus amado, a enfrentar todas as circunstâncias e todos os problemas que a vida nos tem oferecido por meio da fé em Cristo Jesus. Que o Senhor mais uma vez seja engrandecido e eu diminua, e que tudo que nós fizermos seja, Senhor amado, para a glória, honra do teu santo e bendito nome. E você diz: essa talvez seja uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, porque ela fala sobre a cura, ela fala sobre uma ação de Jesus que trouxe para a vida de uma pessoa que estava sofrendo uma cura que ela tanto almejava. Mas talvez você não conheça toda essa história. Me permita nesse momento falar um pouco do que está acontecendo no texto, para que a gente possa entrar mentalmente nesse contexto, e aí de dentro do texto para dentro de nós a gente tenha condições de compreender exatamente o tema que eu vim para trabalhar essa noite com você. O texto nos diz que certa mulher, e é importante que quando a gente olha para isso, o texto não tem a intenção de trazer uma identidade, uma identificação, de sorte que essa mulher, ela de fato era uma pessoa, mas ela serve como uma figura, para a gente não pensar isso aqui só aconteceu com esta pessoa, não, só aconteceu porque era esta pessoa, não, isso aconteceu com alguém como eu e como você. Diz a Bíblia que essa mulher, ela estava passando por uma situação muito difícil. Havia 12 anos, diz o texto, que ela vinha sofrendo de uma hemorragia. Ela literalmente estava sofrendo uma hemorragia, e essa hemorragia que ela estava sofrendo estava consumindo a vida dela já faziam 12 anos. O que é importante nós ressaltarmos sobre o aspecto dessa enfermidade dessa mulher é que a enfermidade que ela estava sofrendo aqui a tornava impura na sociedade da sua época. Uma mulher que estivesse no período de menstruação, ou que tivesse com um problema dessa natureza,
poderia ser confundida com uma mulher amaldiçoada, poderia ser confundida com uma mulher que estava debaixo do castigo de Deus. E por ser uma pessoa tida como imunda, as pessoas possivelmente se afastavam dela, possivelmente queriam ficar longe dela, porque a enfermidade que ela carregava consigo, ao invés de atrair a atenção das pessoas, fazia com que as pessoas se desviassem dela. A Bíblia diz que essa mulher, diante de toda essa situação, decidiu então buscar ajuda na medicina. E o tempo em que ela se volta para a medicina, o texto vai nos dizer que ela padecera nas mãos de muitos médicos. E é interessante nós observarmos isso. Ela padecera, ou seja, cada uma daquelas pessoas que passaram pela vida dela não trouxeram solução para a vida dela, não trouxeram uma resposta para a enfermidade dela. E aqui acontece um fator determinante quando nós estamos na busca de uma resposta. A Bíblia diz que a esperança que se adia adoece o coração. Cada pessoa com quem ela passava, alguém dizia para ela assim: olha, o doutor fulano é especialista no que você está passando. E aí ela ia até essa pessoa, marcava uma consulta, entende o que eu vou dizer? E vai até aquela pessoa e ela se coloca à disposição daquele médico, se coloca à disposição daquele profissional. E aquele profissional pega o dinheiro dela, mas não soluciona o problema dela, e ela sai daquele médico com uma frustração dentro de si. O texto diz que isso aconteceu por diversas vezes, porque ela padecera nas mãos de muitos médicos. E não apenas isso, se o problema da sua enfermidade não era solucionado, também diz o texto que ele estava se agravando, porque o texto diz que ela ia de mal a pior, e junto com isso, os recursos estavam acabando. O dinheiro que ela tinha para poder usar no processo terapêutico da sua cura, o investimento que ela tinha, que poderia ser utilizado para poder ser curada pelas mãos do médico, já estava se acabando de tudo. Estava literalmente tudo se terminando. Mas o texto diz que em um dado momento ela ouve falar sobre a fama de Jesus. E qual era a fama de Jesus naquele tempo? Nesse momento, ele não era o Salvador do mundo. Neste momento, ele era um profeta que estava andando no meio da sociedade. Ele era alguém enviado de Deus com poder para curar. Ela ouve falar que esse Jesus havia, por exemplo, ressuscitado Lázaro. Que esse Jesus, ele vinha curando paralíticos. Que esse Jesus vinha curando enfermos. Que esse Jesus, ele foi o Jesus que parou a tempestade. Que esse Jesus, ele vinha operando sinais miraculosos por onde ele passava. Então, ela ouve falar sobre a fama de Jesus. E dentro dela surge uma estratégia. Qual era a estratégia que surgiu dentro dela? Ela pensou: se eu apenas tocar a orla da sua vestimenta, se eu apenas tocar nele, eu serei curado. E foi com essa fé, e foi com essa crença que havia dentro dela, com essa estratégia que surge dentro dela, que ela vai até Jesus. Ela enfrenta uma multidão que estava em volta de Jesus. Alguém disse certamente que aproximadamente de 3, 7 a 14 ou 15 mil pessoas podiam estar à volta de Jesus, dependendo de onde ele estava. Ela enfrenta uma multidão para poder tocar nele. A pressão que estava sobre Jesus era algo tão grande que os próprios discípulos, quando ele percebe quando ela toca e o poder emana dele, e ele olha para a multidão e diz: quem me tocou? Os discípulos disseram: a multidão te aperta. Tem um monte de gente aqui. E o Senhor pergunta: quem te tocou? Imediatamente Jesus identifica aquela mulher, porque o texto diz que ela, cônscia, sabendo o que havia acontecido nela, ela vai até Jesus e declara a Jesus tudo o que lhe aconteceu. Depois de um diálogo entre ela e Jesus, Jesus libera uma palavra que definiria tudo o que aconteceu nesse texto. Ele diz para ela aí, no texto que nós lemos, no verso
de número 34. Filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Essa declaração de Jesus nos permite empurrar-nos para toda essa história, a compreensão de que tudo isso que aconteceu nesse texto está falando sobre fé. Tudo que aconteceu na vida dessa mulher tem a ver com fé. Só que às vezes nós pensamos dentro de nós e ficamos assim: mas será que eu tenho essa fé? Será que a fé que essa mulher teve, para que ela pudesse alcançar o milagre que aconteceu na vida dela, será que a fé desta mulher de fato é a mesma fé que opera na minha vida? Me permita esta noite destacar alguns aspectos do que acontecia na vida da mulher em meio à sua fé e que também pode estar acontecendo em nossa vida. Quais são esses aspectos? Primeiro, havia naquela mulher uma perseverança diante da realidade que ela estava enfrentando. O texto diz claramente no verso 25 e 26: e aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecer as mãos dos médicos, tendo contudo perdido tudo quanto possuía, nem nada aproveitar, antes pelo contrário, indo de mal a pior. E esse aspecto que nós encontramos acerca da fé nos fala que a fé, ela surge diante de fatos. Isso daqui que está acontecendo no texto não é algo para nós ignorarmos como muitas pessoas pensam. Olha, você fez um diagnóstico, o exame médico diz que está acontecendo isso com você. A verdadeira fé não me leva a negar os fatos, porque ela opera nos fatos. A verdadeira fé, ela não nega que em cima da mesa você acabou de assinar o seu aviso prévio. A verdadeira fé não nega que pode estar acontecendo uma crise financeira na nossa vida. A verdadeira fé não nega que nós podemos estar debaixo de um ataque do inimigo. A verdadeira fé não nega fatos. Ela não se exclui da realidade, pelo contrário, ela opera dentro desta realidade. O texto está nos mostrando que a fé, ela surge exatamente nos momentos mais difíceis da nossa vida. O segundo aspecto que nós encontramos no texto sobre a fé é para onde essa fé nos aponta. Para onde a fé que está evidente em nós nos apontará. Os versos 27 e 28 diz assim: tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Verso 28, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. Esse aspecto da fé nos ensina que a verdadeira fé sempre nos levará a Jesus. Sempre. Sempre. A verdadeira fé não nos permite direcionar a qualquer outra coisa que não seja Jesus ou seus meios. O que surge dentro dessa mulher, o que está acontecendo dentro dela, não a atrai para alguma tentativa de cirurgia, entenda o que eu vou dizer, alguma cirurgia espiritual, ou quem sabe algum encantamento, ou quem sabe alguma obra, não. A verdadeira fé aponta esta mulher diretamente para Jesus, diretamente para Ele. É como se dissesse para ela: a única pessoa que pode solucionar este problema da sua vida é Jesus, porque nele está a cura, porque nele está a libertação, porque nele está a provisão,
porque nele está a resposta, a verdadeira fé, que está presente na nossa vida, em meio às circunstâncias adversas, sempre nos levará a Jesus. Esta fé, ela não se baseia em outra coisa que não seja Jesus. Terceiro aspecto que nós encontramos no texto sobre esta fé é que esta fé tem poder para operar o milagre de Deus na sua vida. Ou essa fé é um mecanismo que permite que Deus opere em nossa vida. O texto é claro sobre isso, quando ele diz assim, depois do verso 29, logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curado do seu flagelo. Esta mulher sabia que a fé que estava nela a levaria até Jesus. Quando ela encontrasse, inevitavelmente, o poder que está nele traria sobre a vida dela a sua libertação. Porque esta fé é tudo o que nós precisamos. Esta fé em Jesus é tudo o que nós precisamos para obter da parte dele poder, a resposta e a solução para os nossos problemas. Beleza, pastor? E o que isso tem a ver com a minha vida? Eu te explico. Primeiro, ainda que tudo esteja ao contrário, se você ainda persevera, existe uma fé dentro de você. Ainda que as coisas estejam caminhando contra, ainda que o vento seja contrário, ainda que pareça que tudo está indo e piorando, ainda que você olhe para as circunstâncias externas e as coisas estejam literalmente se revolvendo e parece que quanto mais você olha a coisa fica pior, ainda que tudo esteja contrário, a fé que está em nós existe. Essa mulher estava sofrendo há 12 anos, indo de mal a pior. A situação agravava a cada dia, durante um processo de 12 anos. Ela estava vivenciando talvez os piores momentos da sua vida. Ela estava enfrentando uma das lutas naquela época mais difíceis para uma mulher, que a esterilidade era uma dessas lutas. A mulher que não podia ter filho também era tida como amaldiçoada naquela época. E a hemorragia era uma outra situação difícil. E num processo de 12 anos, da mesma maneira como essa doença acabava com o seu corpo físico, esgotando as suas forças, ela também estava sendo rejeitada, como eu disse agora há pouco. Mas mesmo diante disso, ela não desistia. Ela não abria mão. E quando eu estou vivenciando isso, gente, quando eu olho para toda a circunstância que eu estou enfrentando, quando eu olho para tudo que eu estou passando, eu encontro em cada olhar, em cada percepção, motivos imensos para desistir. Não desisto, é porque a fé também está na gente. O que nos tem feito permanecer é a perseverança da fé. A perseverança, ela meio que nos ensina a fincar os nossos pés no chão, a colocar os nossos pés sobre a rocha
e não nos permitir levantar enquanto Jesus não fizer algo pela nossa vida. Porque é ficar com os pés afirmados nele. É olhar para tudo que está acontecendo na nossa casa, na nossa vida, no trabalho, na família. É para olhar para tudo que está acontecendo no nosso entorno, para tudo que está acontecendo conosco e entender o seguinte: por que eu ainda estou aqui? Porque ainda existe uma fé. Você só não desistiu porque existe fé. Você só está perseverando por causa disso, que está todo mundo dizendo para você que é bobeira, só você está achando que isso vai mudar. Você só está nisso porque existe uma fé. Você só está levantando de madrugada para orar, quando todo mundo está dizendo é bobeira o que você está falando. Você só está fazendo isso porque existe uma fé. Alguém no meio disso tudo vai olhar para você e vai dizer: é besteira o que você está fazendo. Para que orar? Para que buscar? Para que ir na igreja? Para que fazer o que você está fazendo? Nada está mudando e a coisa está piorando. Por que você está perseverando? Porque existe uma fé. E esta fé, ela tem um aspecto da perseverança, mesmo quando tudo está ao contrário. A Bíblia diz que Abraão creu contra a esperança. Por isso foi chamado de amigo de Deus. Abraão já estava envelhecido, com a menor possibilidade de ser aquilo que Deus estava falando para ele, o pai de multidões. No entanto, mesmo recebendo aquela palavra, com uma mulher dentro da casa dele também já envelhecida e incapaz de poder lhe dar filhos, mesmo depois de olhar para toda essa circunstância, Abraão creu e perseverou. Porque existe uma fé. E essa fé gera perseverança. Fala, teu irmão, sabe por que você não desistiu? Porque existe uma fé dentro de você. Isso. Às vezes a gente vê cada situação, a gente sempre conversa com pessoas e ouve testemunhos, coisas que aconteceram na vida das pessoas. E aí a gente ouve: eu só não sei por que eu estou insistindo nisso. Não sei por que eu estou lutando por uma coisa que está todo mundo dizendo para mim que não vai dar certo. Não, porque onde está a perseverança está a fé. Onde está a perseverança está a fé. E essa perseverança nos faz acreditar naquilo que ninguém acredita. A coisa está feia, está piorando. A situação parece que vai descambar. Mas dentro de você uma centelha te diz: vai dar certo. Glória a Deus. Vai dar certo. Não arrede teu pé, não se mova, vai dar certo. Deus. Não espere que a resposta da sua fé venha das pessoas, mas sim de Jesus. As pessoas podem ser um meio para que Jesus opere algo na nossa vida, mas elas não podem ser a fonte da solução dos nossos problemas. Por isso nós estamos vivenciando hoje, gente, tantas pessoas frustradas, tantas pessoas desanimadas com relacionamentos, seja um relacionamento de namoro, seja um relacionamento conjugal, seja um relacionamento de amigos, sejam relacionamentos profissionais. Porque houveram momentos da sua vida que a hora que você mais precisou daquelas pessoas que você disse: eu vou contar com essa pessoa, para essa situação que eu estou enfrentando, eu vou contar com essa pessoa, porque essa pessoa falou que ele é meu amigo, que ele está comigo, que ele está junto comigo. Naquela hora mais difícil, essa pessoa acaba abandonando você. E as suas expectativas, elas ficam frustradas.
E por que elas se frustraram? Porque a verdadeira fé não nos faz olhar para pessoas, ela nos faz olhar